A Lei de Licitações prevê no artigo 113, parágrafo 1º, a possibilidade de qualquer licitante representar ao Tribunal de Contas da União sobre irregularidade na aplicação da Lei de Licitações. E isso ocorre também, esse poder foi estendido aos contratados e aos cidadãos. Note bem, a atuação do Tribunal de Contas, tradicionalmente no Brasil, é fiscalizar contas públicas. A representação é um instrumento para levar ao conhecimento do Tribunal de Contas da União irregularidade na prática de ato referente à Lei de Licitações. Denúncias também são dirigidas ao Tribunal de Contas da União. Mas o Tribunal de Contas da União no Brasil se filia a uma linha bastante ortodoxa da fiscalização. É que, no curso da fiscalização, ele não pode proteger interesse privado. Ele não pode tutelar direito de particular. Essa é a expressão técnica adequada. Muito bem, está na hora de nós pensarmos um pouco sobre isso. Aquela resposta do "aqui sempre foi assim" nos leva a duas reflexões. A primeira, o respeito à história construída da civilização, e a segunda, será que nós não estamos diante de um conformismo que nos levou ao estado de situação que vivemos hoje? Pois bem, a ideia é que o Tribunal de Contas, e reiteradamente vem decidindo sobre isso, o Tribunal de Contas não tutela direito privado. Se você não está sendo pago pela administração pública, é um problema seu, vá buscar o judiciário para o pagamento. Se você não está recebendo uma aposentadoria corretamente, vá buscar o judiciário, não vá buscar o Tribunal de Contas. Essa é a linha ortodoxa. Mas nós temos que refletir um pouco mais sobre isso. Note que despesa pública não tem certo ou errado tolerável. Despesa pública é certo. Quando 2 e 2 é 4 mesmo. E se o gestor, calculando uma aposentadoria, entende que 2 e 2 é igual a 3 e paga a menor para o servidor público, em algum momento alguém vai ter que pagar por esse erro. E sabe quem é? Somos nós. Somos nós, cidadãos. Porque ele vai buscar o judiciário, isso vai ser pago com atualização monetária, com correção monetária, e no Brasil não se entra com ação regressiva contra o servidor. Outra questão, quando o contratado não recebe um valor, foi violada a ordem de pagamento do artigo 5º, foi cometido crime, em algum momento ele vai buscar o judiciário. E a despesa pública é calculada, a regra contábil é essa, 2 e 2 igual a 4. Não faz sentido provocar superávit com o calote e depois o particular vai à justiça e gera novo precatório. E isso acarreta um mascaramento nas contas anuais. Eu posso provocar superávit deixando de pagar corretamente os servidores, deixando de pagar corretamente os aposentados, deixando de pagar os contratados. É possível até que alguns que estejam nos ouvindo agora estejam pensando assim: professor, deixe de dar ideias para a maldade alheia dos gestores públicos. Mas o fato é que, em algum momento, nós, cidadãos, vamos ter que pagar por esse erro do gestor. Então, é contas, e contas é atribuição do Tribunal de Contas. Favorecendo o erário ou prejudicando o erário é matéria do Tribunal de Contas. Quando integrei um Tribunal de Contas, eu já propunha essa ideia, para que os tribunais de contas também trabalhassem fazendo cumprir a lei de licitações que obriga o pagamento num determinado prazo, inclusive obrigando o cumprimento da ordem cronológica e a ordem da inexigibilidade dos créditos. O mesmo se aplica à aposentadoria. Se o cálculo está menor, o gestor tem que providenciar o pagamento correto e é o Tribunal de Contas, quando vai registrar a despesa, não pode registrar como correta uma despesa menor. Continue acompanhando o nosso trabalho e as discussões técnicas que estamos fazendo, sem associá-las a um episódio ou outro. Essa é a maravilha da ciência, que nós podemos trabalhar de forma asséptica, sem pensar nas pessoas, pensando sempre na melhoria do nosso país. E acompanhe também os nossos trabalhos nas outras redes sociais
e inclusive se inscrevendo no número do WhatsApp que estamos colocando para você aqui, onde você encontrará diariamente o resumo do Diário Oficial, feito de uma forma inteligente para você.